gente, meu nome é Eliseu, eu sou dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é: os Exus que baixam na Quimbanda são os mesmos que baixam na Umbanda? Bom, eu vou dar para vocês uma resposta pessoal referente àquilo que eu acredito. Eu quero deixar primeiramente bem claro que eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém, doutrinar ninguém, porque eu entendo que eu não sou o dono da verdade. Existem várias verdades, vários conceitos, várias doutrinas, e o meu papel aqui é somente responder às perguntas que vários irmãos me fazem constantemente. Posso dizer, posso afirmar que são questionamentos que me fazem constantemente, tanto pela internet quanto aqui mesmo na terreira. Isso já faz algum tempo, tá? Eu conheço vários irmãos e graças a Deus me dou bem com várias pessoas, vários irmãos que são dirigentes, que são seguidores, médiuns de várias religiões, pessoas que são de Batuque, de várias nações aqui do Rio Grande do Sul, de Jeje, de Nagô, de Cabinda, Ijexá, e também conheço vários irmãos que são de Quimbanda, inclusive tenho até parentes, um tio, por parte de mãe que é de Quimbanda, que é quimbandeiro. Fora ele, conheço outras pessoas que são de Quimbanda, não só dirigentes, mas médiuns, atuantes. E conheço também outros irmãos, vários irmãos, aliás, que são de outras vertentes de Umbanda diferente da minha vertente. E eu sempre respeito todos esses irmãos, eles me respeitam. A minha casa não é propriamente dita uma casa de Umbanda branca, porque nós trabalhamos com Exu, e é considerado que a Umbanda branca ela não trabalha com Exu. É claro que ela utiliza a força, o poder de Exu, principalmente para descarrego e para defesa, para cuidar a porta, a tronqueira. Algumas casas de Umbanda branca têm tronqueira, mas não trabalham com Exu. Mas a nossa casa tem fundamentos próprios, tá? Antes de começar a falar sobre esse tema, eu vou deixar aqui no canto esquerdo a capa do meu livro, a imagem da capa do meu livro, Aprendendo com os Guias Protetores e Guardiões de Umbanda, da editora Autografia. Você pode encontrar esse livro tanto no site da Autografia como nas livrarias Vanguarda, principalmente aqui da cidade do Rio Grande. Aqui na cidade do Rio Grande nós temos a Vanguarda no centro da cidade e no shopping, e também em Pelotas. Nós temos também 2 lojas ou 3 lojas da livraria Vanguarda. Lá nessa livraria você pode encontrar esse livro, e também por essa mesma livraria, a Vanguarda, você que não mora aqui na cidade pode encomendar, que certamente eles vão mandar para vocês tudo certinho aí. A Umbanda, como eu já disse várias vezes em vários vídeos, tem um objetivo, que é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Isso é uma característica específica da Umbanda. Então, a Umbanda e a Quimbanda são religiões diferentes. Mesmo que algumas pessoas não queiram aceitar, são religiões diferentes. Porque a gente sabe que na Quimbanda, normalmente é aceito todo tipo de trabalho. Então, a Quimbanda não tem uma definição específica, principalmente com relação
a trabalhos espirituais. Então, a pessoa, o irmão que quer um trabalho, seja lá qual for, tanto um trabalho negativo quanto positivo, ele pode chegar numa casa de quimbanda e pedir o que ele quiser, que normalmente, né, na maioria das vezes, ele vai encontrar lá a solução do seu problema, vai ter o seu trabalho realizado. Na Umbanda não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Então, a Umbanda ainda tem um objetivo, né, normas morais, onde não é permitido fazer trabalhos negativos. Não é uma questão de permissão, mas de consciência nossa, que somos umbandistas, de não usarmos e não manifestarmos, não cultuarmos entidades que pratiquem, que realizem trabalhos negativos, tipo amarração, destruição da vida dos outros, tirar uma pessoa do emprego, e etc. Bom, todo mundo sabe o que é um trabalho negativo, sabe o que é um trabalho positivo, sabe bem a diferença entre o bem e o mal. A gente não está aqui falando de maniqueísmo, mas todo mundo sabe muito bem o que é certo e o que é errado, a diferença básica entre o bem e o mal. Bom, para continuar essa explicação, eu peço permissão para os irmãos que estão assistindo esse vídeo para ler, tá? Basicamente, eu vou ler algumas mensagens que tem nesse livro aqui, tá? O Livro dos Espíritos, tá? Ficou aqui virado ao contrário, tá? Mas é o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, tá? Eu me guio muito pelas obras de Kardec, porque eu acredito, tá? Como eu falei, eu vou repetir, eu não estou aqui querendo converter ninguém, cada um que continue acreditando naquilo que quiser. Bom, então eu estou aqui só respondendo questionamentos, perguntas de irmãos que assistem o meu canal. Bom, eu vou fazer uma leitura aqui, tá? Eu vou ler porque decorar isso aqui não é tão importante, mas é bom a gente saber, pelo menos, aonde se encontra. Aqui nesse capítulo do Livro dos Espíritos, acho que é o capítulo... Deixa eu procurar aqui certinho. É o capítulo 1, tá? É no primeiro capítulo. Parte 2, capítulo 1, tá? Dos Espíritos. Então, aqui fala as categorias de espíritos, tá? Eu vou ler aqui rapidinho e eu vou me embasar para responder as questões, as perguntas desses irmãos nessa obra de Kardec. Os espíritos admitem geralmente 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, a que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal, tá? Então, isso é uma classificação dos espíritos conforme a sua evolução. Os da segunda são da segunda categoria ou da segunda divisão, são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria, tá? Então, os primeiros, os espíritos imperfeitos, predomina a matéria sobre o espírito. E os da segunda categoria, predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Esses são os bons espíritos. Os da primeira categoria atingiram o grau supremo da perfeição e são os espíritos puros. Bom, então, os da primeira categoria, tá, que são 3 categorias, né? Os imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros.
esses da primeira categoria atingiram a perfeição e são espíritos puros. Bom, agora eu vou falar algumas características aqui, vou ler para vocês algumas características dos espíritos da terceira ordem ou categoria, tá? Isso segundo a evolução moral, né, dos espíritos, né, considerando a questão moral, a evolução espiritual, tá? A terceira ordem, espíritos imperfeitos. Características gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que são suas consequências. Eles não têm a intuição de Deus, eles têm a intuição, tá? Eles não têm um conceito, uma definição, uma ideia completa de Deus, mas têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Entre alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Alguns não fazem o bem e nem o mal, mas apenas pelo fato de não fazerem o bem já demonstram sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de o fazer. Bom, aí continua, né? Mas eu não vou ficar lendo tudo, que não tem necessidade. Aí eu vou falar aqui da segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos, né? Características gerais: predominância do espírito sobre a matéria. Isso é muito importante, tá? Desejo do bem, suas qualidades e poder para fazer o bem estão em conformidade com o grau que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais, não estando aí completamente desmaterializados, tá? Quer dizer que ainda não são espíritos puros. Conservam, mais ou menos de acordo com a sua categoria, os traços da existência corporal, tanto na forma da linguagem quanto nos costumes, entre os quais se identificam algumas de suas manias. Não fosse por isso, seriam espíritos perfeitos. Bom, e aqui por último, tá? Claro que também essa segunda ordem, tá? Tem muita coisa aqui para ler, bem interessante, eu recomendo. Então aqui na primeira ordem, espíritos puros, características gerais: não sofrem nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens, tá? Então a gente está fazendo essa leitura para a gente entrar aqui num conceito que vai mexer com a cabeça de algumas pessoas que não conhecem profundamente a religião, tá? Mas existe um conceito ou conceitos dentro da Umbanda que falam que existe diferenças, né? Vários tipos de Exus. Então, começa a gente falando sobre o Exu pagão, o batizado e o coroado. O que são esses tipos de Exus? Bom, o Exu pagão é aquele Exu, é aquele espírito que é o mercenário. Ou seja, é o espírito que ele faz o bem ou o mal, desde que paguem ele, deem a ele aquilo que ele quer, tá? E essas entidades normalmente, tá? Normalmente, elas não trabalham na Umbanda. Trabalham na Quimbanda? Bom, eu não tenho acesso a casas de Quimbanda, mas dizem que sim, tá? Mas na Umbanda, esse tipo de espírito não é aceito. Então, são aqueles espíritos que são mercenários, não são confiáveis. Vou fazer aqui também uma leitura, espíritos mercenários que aceitam todo tipo de trabalho, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Então, assim, quando chega lá um consulente, uma pessoa, né, que foi prejudicada por alguém e quer uma vingança, essa pessoa vai chegar lá numa casa de Quimbanda, numa casa de magia negra, ou seja lá o que for, tá? E ela vai pedir uma vingança.
Bom, normalmente, eu gosto sempre de deixar bem claro, normalmente, porque existem exceções, né? Na Umbanda não tem isso. Naquela Umbanda tradicional, né, que prega, que tem como definição a manifestação do espírito para a prática da caridade, não existe isso. Então, a pessoa vai chegar na Umbanda e vai pedir uma vingança, ela não vai ter o seu desejo realizado. Normalmente, a entidade, sendo um Exu ou não, pior ainda se for um caboclo, um preto velho, ela não vai dar continuidade a esse tipo de pensamento. Vai indicar, vai dizer que a pessoa, né, tente resolver aquilo de uma outra forma, pedindo justiça, tentando resolver de uma outra forma, perdoando se for capaz, que eu sei que o perdão é uma coisa difícil, mas não vai dar continuidade a essa ideia de vingança ou de fazer amarração. Então, assim, os Exus considerados pagãos ou pagões, acho que pagãos fica mais legal, e eles são entidades mercenárias, tá? E a gente sabe que esse tipo de entidade faz o que for necessário, desde que exista uma paga. Normalmente, bebida, o próprio corte, né? O sacrifício animal, seja lá o presente que for. Então, se for conveniente para aquele espírito, se for bom para aquele espírito, ele vai fazer aquele trabalho e não está preocupado com lei de retorno, lei de causa e efeito, não está preocupado com nada disso, tá? Eles não são confiáveis. Porque assim, ó, a gente já ouviu muito falar daqueles casos assim, uma pessoa lá para te testar ou porque tem um desafeto contigo, vai pensar assim, bom, eu vou pagar o Exu do fulano, né, para derrubar o fulano, né? E aí o Exu vai dizer, se tu me der o dobro que ele deu, eu vou e destruo a vida dele. Bom, gente, então esse tipo de entidade mercenária que não é confiável, tá? Ele não é uma entidade que se manifesta, que é aceita dentro da Umbanda, tá? Eu, inclusive, tenho aqui no canal um vídeo que fala sobre isso, né? Sobre essa diferença, né? Esses tipos de Exus, né? No caso, a evolução do espírito, né? Pagão, batizado e coroado. Então, isso aí é muito sério, tá? E as pessoas têm que compreender isso aí. Bom, já vou chegar onde eu quero chegar explicando por que eu entrei nesse assunto para responder a pergunta. E aí tem os Exus batizados, que são aqueles Exus que estão na transição entre os pagãos e os coroados, tá? Então, são aqueles Exus que já compreendem que ao fazerem um trabalho negativo, ao participarem de um trabalho negativo, realizarem os desejos daquele consulente que ainda não tem consciência, né? Não conhece a lei da causa e efeito, ele sabe que ele vai ter também um prejuízo para ele, ele também vai ser atingido pela lei do retorno, a lei da causa e efeito. Então, já é um espírito que tem consciência. Ele ainda não tem uma totalidade de compreensão, tá? Mas ele já está no caminho. Normalmente são espíritos já que já foram para o lado do bem, né? E estão ainda fazendo alguns trabalhos, né? De proteção, mas sempre sob a tutela daqueles espíritos mais evoluídos, né? Então, aqueles espíritos que estão tentando melhorar, estão tentando se evoluir através da prática do bem, da caridade, isso que é pregado, né? Que é falado na Umbanda. Então, estão nessa transição. Bom, e a gente tem também os espíritos, ou melhor, os Exus coroados, que são aqueles Exus que entendem e acreditam na lei do retorno, fazem somente, né, trabalhos para o bem, né? Não fazem amarrações, porque sabem que existe a lei de causa e efeito, a lei do retorno,
e que essa lei vai, né, atingir eles. Vai atingir tanto o consulente encarnado quanto eles. Tá? Então eles já não são mais bobos, né? Já não são mais iludidos com certas coisas. Então eles têm um pensamento igual. Aí entra a questão de serem moralizados ou amoralizados, né? Amoral ou moralizados, vamos dizer assim. Amoral sem moral. Então não tem essa consciência de o que é certo e errado, como eu falei, tá? E aí quando a gente pensa em Exu pagão, normalmente, tá? Eu me refiro assim, bom, existem exceções, tá? Porque existe sempre uma transição, né? Uma melhora. Então a gente não pode chegar sem conhecer aquele espírito totalmente, dizer assim, bah, aquilo ali é um obsessor, né? Muitas vezes ele está aqui, aquela entidade está passando já para a escala de batizado, tá? Então, assim, os Exus pagãos, eles podem ser comparados, em sua maioria, com obsessores, com quiumbas, tá? E não é aceita esse tipo de entidade na Umbanda. Os Exus batizados estão ali, como eu falei, no meio, ainda não tem, né, uma consciência completa do que é certo. E os Exus coroados, a maioria das pessoas chamam eles, de guardiões ou guardiãs, tá? Que são os Exus coroados. Eles já não fazem, não querem nenhum envolvimento com o mal. Eles sabem o que é certo e o que é errado. E a gente sabe que eles trabalham sob a tutela de espíritos superiores, tá? Então aqui, ao mesmo tempo, eu estou falando de conceitos que são utilizados muito na Umbanda, mas também são utilizados também no kardecismo, tá? E aí a gente vê aquela ideia que eu acredito muito que os Exus coroados ou guardiões trabalham sob a tutela dos orixás, tá? Tanto o pessoal fala, o Exu Maré, né? Quando ele é um guardião, quando ele é um Exu coroado, ele trabalha para o orixá Iemanjá, né? O Tranca-Rua, quando ele é um guardião, quando ele é um Exu coroado, ele trabalha para o Ogum, né? O Exu Marabô, segundo algumas tradições, trabalha para Oxóssi, para outras trabalha para Iemanjá. Não, na verdade, todos eles, né, com raras exceções, trabalham para todos os orixás, né? E claro que eles têm a sua vibração original, tá? E então a gente tô dando só um exemplo para vocês, né? A Pombagira, Maria Quitéria das Almas, ela é, né, uma mensageira da Inhansã, trabalha para Inhansã, né? E assim vai, né? São frases, são máximas que são usadas muito dentro da Umbanda, mas aí a gente faz uma relação e sabe que aquele espírito que já está no grau de Exu coroado ou é um guardião, ele trabalha para espíritos superiores, sob a tutela de espíritos superiores, tá? Então, assim, eu não estou aqui em nenhum momento querendo forçar ninguém a acreditar nisso. Existem várias literaturas, tá? Por aí pela internet. A gente começou a ver isso ali desde a Umbanda esotérica, quando o W.W. Mate Silva fez isso, né? Ele separou cada linha e deu para cada linha a linha de Ogum lá, tem o Tranca-Ruas, tem o Exu Veludo, tem, né, linha de Oxalá, tem o Exu Rei da Sete Cruzilhada, né? Então ele começou a fazer essa relação desde lá da Umbanda esotérica, falando sobre essas características que os Exus coroados ou guardiões tinham de trabalharem para os orixás, trabalharem para espíritos superiores, né? Seja direto ou indiretamente. Aqui não é a questão, isso seria um vídeo específico, tá?
Então, essa é a ideia. Bom, então por que eu não acredito, tá? Por que eu não acredito que o Exu que baixa na quimbanda, que baixa na magia negra, que faz todo tipo de trabalho, independente de se for um trabalho para o bem ou para o mal das pessoas, por que não é o mesmo que baixa na Umbanda? Porque é simples, é um raciocínio lógico que a maioria das pessoas ainda não conseguiu perceber, tá? É o seguinte, se um espírito, se um Exu, tá? Ele baixa, ele se manifesta lá na quimbanda, na magia negra, e ele faz tudo, né? Ou seja, ele faz trabalhos tanto para o bem quanto para o mal lá, na magia negra, lá na quimbanda, e ele é amoral, né? Eu não estou nem falando na questão do sacrifício, tá? Que também é uma coisa importante a se considerar, né? Porque a gente sabe que os Exus de Umbanda, eles não são alimentados com menga, né? Com achorô, como fala aqui no sul, com sacrifício de animais. Eles recebem normal ali, a bebida, as velas, às vezes o padê, etc., mas não se identificam com o sacrifício. Então, se esse Exu, tá, ele baixa lá na quimbanda, lá na magia negra, e é o mesmo, então aqui ele está sendo um mistificador, tá? Isso é muito simples, pessoal. Não tem muito o que discutir, tá? Então, a Umbanda aceita. Qual é a religião que aceita um mistificador? O que é um mistificador? O mistificador é aquele espírito que diz ser aquilo que ele não é. Então, se fosse isso que algumas pessoas achassem, né? Que acham, aliás, que é, então o espírito lá, o espírito barra Exu, que baixa lá e faz tudo, ele vem para cá e aí ele dá uma de bonzinho, vamos dizer assim, e ele não tem uma afinidade fluídica, ele não tem uma energia positiva. Então ele é um mistificador aqui para nós, tá? Lá não importa. Eu nem conheço outras religiões, não posso falar sobre as outras religiões, tá? Então, assim, eu não tenho conhecimento sobre Quimbanda, né? Conheço pouco aquilo que eu li, aquilo que me disseram, mas não tenho aquele conhecimento que eu tenho aqui da Umbanda, né? Como dirigente espiritual, dos anos que eu passei, né? Que eu estou aqui dentro da Umbanda. Então, se esses espíritos fossem os mesmos, eles viriam para cá e seriam mistificadores. E aí eu pergunto para essa pessoa, será que os nossos guias e protetores, que os nossos orixás, eles iam aceitar que esses espíritos como mistificadores? A própria Umbanda não aceita isso. E é uma coisa muito falada, muito discutida no meio, né, dos umbandistas, essa questão de ser um mistificador ou não, que daria até para fazer um outro vídeo. Então isso é impossível, tá? Isso é impossível. Não são os Exus que baixam na Quimbanda, não são os mesmos que baixam na Umbanda, né? Principalmente se aquele espírito tem lá atitudes amorais, tá? Lá ele é um mercenário, ele faz qualquer tipo de trabalho e aqui ele vem pregando uma coisa que não é, porque não é aceito no ritual de Umbanda original, nos rituais de Umbanda sagrada, nos rituais de Umbanda esotérica, né? Vamos dizer, nos rituais de Umbanda convencionais, tradicionais, né? Um mistificador. E aí a gente fica com aquela pergunta assim, a gente vai nos remeter àquela questão assim, um espírito desse se manifesta na Umbanda e ele vai dar um aconselhamento, será que ele vai dar o aconselhamento certo? Né? Ou ele vai querer pregar as suas ideias amorais, né? Essas ideias mercenárias aqui. Então, não tem nada a ver isso aí, tá, gente? Isso é uma particularidade, é um conceito que eu tenho pessoal. Não estou aqui, vou falar mais uma vez, não estou aqui para tentar converter ninguém a nada. Cada um que siga o seu caminho, que Deus abençoe, né, todos nós. Tá? Tem gente que vai dizer assim, o kardecismo não tem nada a ver com Umbanda.
Olha, para mim tem tudo a ver, tá? Que cada um faz aquilo que quiser. Eu não estou querendo converter ninguém a nada. É o que eu sempre digo, a minha casa está aberta, eu toco a minha terreira, né? Eu tenho aqui pessoas que vêm assistir, que vêm participar, pessoas na corrente das teias que vêm participar. Eu não forço ninguém a acreditar em nada, não obrigo ninguém a vir nem a participar. E se a pessoa também quiser sair, né? Não gostar, é livre para sair e a hora que quiser, e que Deus abençoe todos, né? Todos nós, sem exceção, né? Então é bem isso aí, gente. Então é basicamente isso, tá? A lógica é essa. Esses espíritos não são os mesmos, porque se eles viessem para cá, existiria outras questões, né? Outras respostas, tá? Mas a resposta mais básica, mais inteligente, mais inteligível, vou dizer assim, é essa. Esses espíritos aqui seriam mistificadores. E a Umbanda não trabalha com mistificadores. A gente não quer dizer que aquele espírito que é, no caso, um mistificador, um obsessor, que ele vai ser maltratado, que, né? Não. Muitas vezes a gente sabe que os próprios guias e protetores, né? E que algumas terreiras de Umbanda fazem trabalhos, né, na parte espiritual, na contrapartida espiritual, para ajudar esses espíritos, para tentar resgatá-los. Isso acontece, porque a gente sabe que aquele Exu, né, pagão, ele tem uma grande tendência, né, ele tem de virar, de se transformar num batizado e vir a ser até um Exu coroado. Tem alguns mosquitos aqui. E trabalhar, né, depois de muito tempo de consciência, de trabalhar para o bem, né, junto com o médium. Então é isso aí, pessoal, tá? Vou falar mais uma vez sobre o meu livro, tá? Deixar aqui a imagem no canto esquerdo da tela, Aprendendo com os Guias, Protetores e Guardiões de Umbanda, onde eu relato as experiências espirituais que eu tive com as entidades que trabalham comigo aqui na tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, o Caboclo Pedra Branca, o Exu Marabô do Cruzeiro do Mar, a Pombagira Maria Quitéria das Almas, o Exu Capa Preta das Sete Encruzilhadas, enfim, tá? Então aqui, esse livro conta um pouco da minha história dentro da religião, os meus 30 anos, posso dizer assim, dentro da Umbanda e do kardecismo. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Existe já a Tenda de Caridade lá no Instagram. Inscreva-se no nosso canal, isso vai nos ajudar muito. Quanto mais inscritos, melhor. Mais eu tenho vontade, nós temos vontade de fazer vídeos respondendo as perguntas de vocês. Agradeço a todos os irmãos que sempre mandam mensagens, mandam perguntas, tá? Às vezes eu não consigo fazer, eu tenho muitas coisas para fazer, tanto trabalho profissional, né? Minha vida profissional, minha vida familiar, como também como dirigente espiritual. Então são várias coisas assim que eu tenho que fazer e às vezes eu não tenho condição de entregar um vídeo por semana ou menos tempo, então às vezes demoro para entregar vídeos, né? Mas tento fazer o melhor que eu posso para responder as perguntas dos irmãos que gostam do nosso canal. Não esqueça de clicar no sininho de notificações, tá? E como eu sempre falo, boa noite, obrigado e fiquem com Deus.